Os tipos, aliás, explicam-me que estão a fazer um plano de chemsex. O produto dá-me vontade de ir lá. A ideia de ter novamente aquele sexo tão intenso sob o efeito da droga, e depois, por outro lado, é imediatamente a perda de controlo e os problemas. Isso tomou completamente o controlo de mim. Não consigo passar mais de 2 semanas e meia, 3 semanas sem consumir. Para a autoestima, é horrível, porque estás em fracasso permanente. Estás em sofrimento. Chamo-me Miguel, tenho 30 anos e venho de Geneva, e estou aqui hoje para falar sobre chemsex. Fui uma criança que era muito medroso, com medo de tudo. Medo da autoridade que os meus pais representavam, medo do mundo em que evoluía. E fechei-me muito. Lia imensos livros. Construí realmente um mundo no qual me proteger, porque penso que não conseguia pertencer ao exterior. Não compreendia onde era o meu lugar. Já havia algo que se jogava com a questão da identidade de gênero, da orientação afetiva e sexual. Mas construí este mundo e depois ofereciam-me livros. Lembro-me que no Natal pedia livros, e depois no dia de Natal já tinha lido todos os livros. Não participava na refeição e tal, estava metido nisso. E depois houve uma reviravolta ao contrário quando cheguei à adolescência, onde assumi mais, não a minha sexualidade, mas quem eu era. Criei algo à volta disso e depois tornei-me o oposto. De repente, tive imensos amigos e depois criei uma identidade à volta disso, de festeiro, de alguém que era popular, etc. E tinha realmente imensa gente que gravitava à minha volta, imensos círculos de amigos. Lembro-me que as raparigas tinham ciúmes, disputavam a minha presença. Mas dentro disso, eu estava sempre muito infeliz. Não conseguia expressar quem eu era realmente nestes grupos, sentir-me a pertencer e sentir-me compreendido. Demorei tempo a assumir quem eu era, a chegar a uma aceitação da minha orientação afetiva e sexual, já porque não tinha representação. Eu cresci no interior, no Jura. Portanto, éramos alguns gays, mas não era dito, não era assumido. Ou então, aqueles que o eram expressavam-no realmente de maneira importante. E depois, eu tinha as injunções familiares por trás que faziam com que fosse preciso antes rejeitar isso. E depois, mesmo eu, penso que demorei muito tempo a processar o meu coming out pessoal e a dizer-me, ok, é finalmente nesta caixa que eu estou, e durante muito tempo. Porque eu? O que é que eu fiz? O que é que fiz de mal? Porque coloquei uma pressão familiar heteronormativa sobre as minhas costas. Era o mais velho de uma fratria de 3, de pais que ainda estão juntos ao fim de 30 anos. Portanto, havia esta célula familiar, que era uma célula bastante unida. Aliás, com amor no interior, na qual expressávamos pouco o que sentíamos, as nossas emoções. Havia muito pudor, e por isso cresci com isso. Então, o momento da expressão de si forçosamente era um pouco difícil. Penso que aceito plenamente a minha sexualidade muito mais tarde, no processo de restabelecimento do chemsex e da dependência, e que, finalmente, o meu percurso no chem é também uma via para procurar quem eu sou e procurar assumir. Estava muito reprimido, portanto o álcool chegou a partir dos 18 anos. Ou seja, aos 18 anos deixei o Jura para ir para uma cidade maior onde fiz estudos universitários. Falhei os estudos universitários, se tenho de ser honesto. E nesse momento, há como que uma libertação, ou seja, já não havia a pressão e o quadro familiar para conter. E, portanto, eram realmente as grandes liberdades. Portanto, houve o álcool que chegou maciçamente nesse momento, e em paralelo, o sexo que também chegou maciçamente nesse momento. E encontrei-me com estas duas coisas. Não fui muito exposto às drogas, apenas a cannabis, apenas rodeei-me de pessoas que faziam isso. Saíamos a quinta, sexta, sábado, domingo. Eu estava na faculdade de medicina, portanto, primeiro ano de medicina, com verdade fui lá, porque não sabia bem o que queria fazer e esperavam de mim que fosse médico. Enfim, tinha esta convicção, o que ouvia nas refeições, etc. Portanto, fui fazer isso sem grande entusiasmo. Em todo o caso, não o entusiasmo necessário para ter sucesso, mas tive muito mais entusiasmo para fazer festa. Conheci a faculdade unicamente de manhã, cansado ou então ao fim do dia.
Revisava pensando que revisava corretamente. Tentei pertencer um pouco à coisa, etc. Bom, a história é que muito rapidamente fui ultrapassado, mas sem nenhuma capacidade de introspeção sobre o que fazia. Ou seja, inscrevia-me num modelo estudantil festivo, tinha conhecido imensa gente novamente, e depois, pronto, tudo estava legitimado. Terminei o meu primeiro ano de medicina com menos de 2,20. Portanto, estava resolvido. E continuei numa preparação para entrar numa escola de enfermagem. Como tinha facilidades na escola, era algo muito mais abordável. Portanto, podia nesse momento manter as duas coisas. Portanto, a festa, passar nos concursos, entrar na escola de enfermeiros, continuar a fazer festa, ter sucesso nos meus estudos. Penso que tinha um consumo de álcool que era excessivo, um consumo de sexo que era excessivo. Não é penso, tenho a certeza, porque comparava com os outros. Eu tinha sempre 2 ou 3 copos de avanço, mas sempre nesse momento não sou capaz de o consciencializar. E depois, sobretudo tudo isso dá-me uma identidade, ou seja, conto antes, depois a última bebedeira que apanhei, a última perda de controlo, e toda a gente ri, e toda a gente acha fantástico. É o homossexual que conta as suas saídas à noite, que conta suas festas, etc. Não sei nesse momento se era feliz ou infeliz. Penso que estava tão numa coisa de descoberta, de construção, que avancei nisso. E tenho muito poucas recordações, por outro lado, de toda a parte afetiva e sexual. Ou seja, lembro-me dela muito compulsiva, no plano sexual, sofrida no plano do afetivo, porque nesta busca perpétua de encontrar alguém, o amor, etc. Mas é verdade que o que me marca mais neste período são mesmo os episódios de alcoolização, que são bastante massivos. Penso que era também um meio de evasão, porque finalmente interpretava uma personagem porque era incapaz de saber quem eu era. Portanto, isso servia-me muito bem. Veio realmente preencher muitas coisas, muitas vulnerabilidades. E eu muitas vezes o que explico. É que tudo o que fiz como pude, com o que tinha. E sobretudo fiz porque era preciso que mantivesse a cabeça fora de água. Porque consciente deste painel de sofrimento que tinha, se tivesse sido consciente dele, penso que não estaria mais aqui hoje. O chemsex chega na minha vida em 2015. Tenho uns 20 anos. Acabei de ter o meu diploma de enfermeiro. Parto para Lyon. Portanto, aí vai engendrar uma mudança nos tipos de pessoas que vou conhecer e uma mudança no tipo de produto ao qual vou ser exposto. O álcool está sempre lá. Sei fazer festa, sei interpretar esta personagem. Portanto, vou começar a criar laço assim. Vou ir a festas, vou beber muito, vou fumar cannabis, é o que sei fazer também. Ligo-me ao sexo. É preciso saber que a minha sexualidade, antes de tudo isso, não é satisfatória. A minha primeira vez é catastrófica. É extremamente dolorosa, deixa-me uma má recordação. Penso, deixou-me um traumatismo que faz com que não tenha mais nenhum acesso à penetração receptiva, porque tenho tanto medo e estou numa sexualidade que é principalmente uma sexualidade oral, na qual não vou conseguir realizar-me. E depois, Lion vai ser novamente isso. Vai ser tentar ir mais longe, mas não conseguir. Vai ser confrontar-me com o meio gay e dar-me conta de que, de facto, não correspondo ao padrão, aos estereótipos porque, na época, sou extremamente magro, sou um pouco todo franzino, raquítico, percebes assim? Não muito bem, não muito confiante em mim. Mas coisa bastante fixe, descubro drogas que te dão um poder de confiança enorme. Ponho-me a consumir em festas MDMA, ecstasy. Começamos a tomar um pouco de 3-MMC para fazer festa e tudo. Isso são os 3 primeiros meses em Lyon. Portanto, muito rapidamente isso passa-se. Muito rapidamente. E depois, o que observo é que, sou hiperreceptivo a isso. Estou muito mal no dia seguinte. Crio realmente todo um sistema. Festa, relação, substância e depois o trabalho. Tento mover-me nos 3 e construir-me nos 3, mas muito rapidamente é esse produto que toma a dianteira. Ou seja, as festas vão rapidamente tornar-se para mim. O objeto de legitimação de um consumo. Encontro uma festa para propor aos outros na sexta, no sábado.
porque assim sei que vamos buscar produto e vamos consumir. E depois, a etapa seguinte é: encontro o produto antes de toda a gente, e aí tenho de encontrar uma festa para o legitimar. A etapa final será: estou pedrado com 3 MMC desde sexta-feira à noite. Já nem vou à festa porque já não me interessa e já não sou convidado às festas. Neste mesmo período, ligo-me ao sexo e lembro-me de um tipo que encontro no Grindr e a quem explico que estou em dificuldade para ter sexo anal, etc. E que me diz: mas já experimentaste isso? Portanto, tomar a 3-MMC tal é genial. Vais ver, tudo passa. De facto, tudo passa. E conheci este tipo. Era médico, tinha 50 anos, tinha produto, era bastante securizante, prometia-me uma bela experiência. Foi uma experiência hiper boa. Já tenho acesso à sexualidade, portanto, descubro o que é a sexualidade anal receptiva. E tenho muito prazer. O produto, nesse momento, ignoro-o, mas está a levantar inibições, a aumentar as minhas capacidades, empáticas, etc. Portanto, tudo é fantástico. Realmente uma osmose com este tipo. Fodemos durante 3 years, 4 horas. Paro, estou exausto, mas um bom cansaço. E depois, este tipo vai-se embora e eu continuo as minhas ocupações e é muito fixe este momento. Ainda consigo guardar um equilíbrio entre tudo, e mais aquilo foi hiper intenso. Lembro-me que vejo este tipo uma segunda vez, é a mesma coisa, hiper fixe também. Faço uma refeição depois, tal. Bom, a reviravolta é o que vai acelerar o processo, Não é porque fiz isso que cheguei aí. É algo que acelerou o processo. Lembro-me de um dia, uma tarde. Trabalho de manhã no hospital, portanto, sou enfermeiro em psiquiatria. Numa unidade de entrada. Portanto, trabalho com pessoas, nomeadamente, que têm problemas de adição e não faço paralelo nesse momento. Os tipos, aliás, explicam-me que estão a fazer um plano de chemsex. Portanto, descubro o que os termos que não conhecia com estes tipos que não me agradam, que são 2 tipos mais velhos, mas que me dizem que têm produto. E vou lá. Portanto, é um fim de tarde, tenho de trabalhar no dia seguinte às 8, às 7. Vou lá. O produto dá-me vontade de ir. A ideia de ter novamente aquele sexo tão intenso sob o efeito da droga. E por que é que haveria de correr mal? Vou lá. Experimentei uma vez, 2 vezes, correu hiper bem e tudo. Aí, com os produtos, forçosamente as coisas tornam-se mais fáceis. Há também algo, penso, de muito egoísta ou egocêntrico antes, onde vou buscar o meu produto, o meu prazer nisso. Portanto, obtenho-o, portanto, corre bem. E aí, os tipos dizem-me: bem, toma lá, vamos injetar. E, portanto, descubro que as substâncias que esnifo poderia também injetá-las. Estendi o meu braço sem me pôr nenhuma questão nesse dia. Na minha 3ª sessão de chemsex, torno-me um injetor. A injeção é muito diferente porque esta sensação de prazer é muito mais rápida. O impacto do produto é muito mais rápido. Há realmente este high que sobe muito alto. Mas esta violência do high vai deixar-me uma marca na minha cabeça que faz com que me diga nesse momento: como é que agora vou poder viver sem isto? Digo imediatamente. Esta marca, na verdade, já a tinha com o esnifar. Não é porque injetei que houve isso. É realmente importante para mim dizê-lo, porque encontro imensa gente que consome ou parou de consumir. E há muita gente que está em sofrimento só com o sniff. Para mim, realmente... Eu identifico a prática do slam como um acelerador no meu processo de perda de controlo, visto que eu tinha me inscrito num processo de perda de controlo. Penso que não tive sorte na lotaria genética. Estava programado para que o meu uso de substâncias corresse mal. E então aí depois, por outro lado, imediatamente a perda, os problemas e a perda de controlo desde a primeira vez. Ou seja, a primeira vez não consigo parar. Ligo ao meu empregador às 7h para dizer que tenho uma avaria. Uma fuga de água na casa de banho. Tenho de esperar pelo reparador. Só apareço às 8h30 no hospital. Isso faz-me rir. Enfim, acho isso hiperfiche. Não tenho nenhuma consciência do que estou a fazer.
Acho realmente engraçado ter faltado. Depois faço as minhas 8 horas de turno em modo descida e tudo e volto. Estou exausto. Vou descansar. Portanto, já aí falto ao trabalho. Já aí, e são as primeiras consequências imediatas. A sequência é a perda de tudo, num espaço extremamente curto de 6 meses. Ok, aí não me deixou muito descanso, em 6 meses. Porque tenho esta incapacidade de parar, de facto. Ou seja, quando começo, não consigo parar. Que trabalhe no dia seguinte, que trabalhe daqui a 2 dias, que tenha dito que durava 1 hora, ou que tenha dito que durava 3, que tenha dito que tomaria só 1, ou então que tomaria 3. É sempre a mesma coisa a partir do momento em que comecei, ou o primeiro shot, já não consigo parar. E, portanto, encadeio-os durante 24 e 40 horas, 72 horas. Às vezes mais, sem comer, sem dormir, quase sem beber, porque estes produtos cortam todas estas sensações, e sou incapaz de pôr em aplicação toda a redução de riscos que tentam inculcar-me, a saber, proteger-me nas minhas relações sexuais, seja com preservativos ou com a PrEP, de me proteger quando consumo, não misturar os produtos, não misturar os instrumentos. Sou incapaz de facto, mesmo se ao início me digo, ok, vou fazer isto, parte sempre para o caralho, e encontro-me em coisas, pronto, onde muito rapidamente, já não tenho guita, portanto, é preciso fazer escolhas entre pagar a renda ou pagar o Shem. Portanto, para pagar o Shem, encontram-se outras soluções e depois, pronto, vendo o que resta a vender, a saber o meu corpo. Caio sobre predadores, tipos que compreendem que estás aí para isso, mas vais porque, de qualquer maneira, tens a tua linha, antes de tudo, a tua saqueta. Lembro-me de cenas terríveis onde me atiram esta saqueta. Realmente estou miserável, e não ir ao trabalho, não ligar, não justificar, etc. E a dada altura, para mim, a solução foi dizer: o problema é Lyon, portanto, mudo-me. Tenho uma espécie de ritmo de cruzeiro, que faz com que não consiga passar 2 semanas e meia, 3 semanas sem consumir, visto que muito rapidamente vou dizer-me, quero parar. Penso que esta força de consciência é despertada pelo fato de ser cuidador, e digo-me, preciso de cuidados. Portanto, faço pedidos de ajuda, nomeadamente num centro de adições em Lyon, que me dá uma consulta daqui a 3 meses. Portanto, tanto vale dizer que é o horror, porque digo-me, durante 3 meses só tenho isso para fazer. Portanto, carrego. Mas de cada vez, digo-me, é a última vez, é a última vez. Portanto, desmonto-me durante 4 dias. Portanto, dura 4 dias, 1 semana. Estou exausto, tenho 1 semana para me recompor. Depois, a segunda semana, digo-me, pronto, acabou, foi a última vez. Depois, ao fim de 3 dias, volta. Então, luto, e depois, ao fim de 1 semana, já não consigo. Este craving, ou seja, esta vontade irreprimível de consumir, que tem algo que passa, dura entre 20 a 45 minutos. Portanto, isso quer dizer que, se aguentas depois, podes respirar um pouco mais pausadamente. Mas eu tenho esta coisa que me vem buscar ao interior, realmente, e contrai-me o estômago. Estas substâncias, estas drogas de síntese, não são substâncias que criam uma dependência física. Portanto, não tenho o meu corpo a reclamar como um consumidor de heroína ou um consumidor de álcool. Por outro lado, há uma dependência psicológica e há todo um contexto criado, todos os rituais, tudo o que vou criar como evasão à volta disso que chama, e isso manifesta-se no interior, fisicamente. E então aí realmente tudo se torce realmente, e torcia-me de dor em casa, dizendo, não quero ir, não quero ir, não quero ir. E eram os meus pés que partiam, os meus pés. Via os meus pés. Não sei quantas vezes parti a chorar porque não queria ir. É por isso que refuto completamente esta história de vontade para parar de consumir. Eu tinha a vontade de não consumir, e não sabia como fazer para não o fazer. Não tinha nenhuma ferramenta, e segui os meus pés. O chemsex, música, é portanto o consumo de substâncias em contexto sexual com o critério de intencionalidade. É o que vai diferenciar os consumos sexualizados. O consumo sexualizado existe desde a noite dos tempos. Qualquer comunidade falo,
Consumimos substâncias depois em festa, etc. E, eventualmente, no fim, vamos encontrar-nos a ter relações sexuais. Ou então, vamos encontrar-nos à volta de uma garrafa de vinho. E depois, bem, vamos beber esta garrafa, 2 garrafas. E depois, vamos ter uma relação. O critério de intencionalidade no chemsex é muito importante porque é o que vai permitir defini-lo. E depois também ligá-lo um pouco mais, por outros motivos, a comunidade dos homens tendo sexo com homens, em menor medida as pessoas trans. Este critério de intencionalidade faz com que nos dirijamos a sítios com drogas, sítios muitas vezes privados, drogas, muitas vezes certos tipos de substância, drogas de síntese, metanfetamina, GHB, encontraremos muito menos crack, heroína, álcool, tudo isso encontra-se menos, ainda que haja quem o utilize e se defina aí. E vamos lá, portanto, com a intencionalidade de ter sexo e de utilizar drogas. Sabemos o que vamos fazer e por que vamos fazê-lo. Isso não quer dizer que não haja pessoas que acabem no fim de uma noite em planos de chemsex. Tudo pode entrecruzar-se. Mas creio que esta definição que menciona a intencionalidade é bastante importante porque vai permitir depois acompanhar as pessoas que são utilizadoras, da melhor forma. Anotar que 80% das pessoas que praticam shem não têm nenhum problema, ou seja, sabem reduzir os riscos, não misturar o material, não misturar os produtos. Sabem proteger-se para prevenir os riscos ao nível da sua saúde sexual. E isso também é muito importante dizê-lo. Mas há uma minoria para a qual, infelizmente, observamos situações de dependência e de perda de controlo. Existem consumidores ocasionais, existem bebedores ocasionais, fumadores ocasionais, consumidores de substâncias psicoativas ocasionais. Invejo-os enormemente e existem outras pessoas que para mim estão geneticamente predispostas a, desenvolver uma dependência. É o meu caso, nomeadamente. Esta definição do chemsex pode ser completada pelo facto de que diz respeito principalmente à comunidade HSH, portanto, os homens tendo sexo com homens, e as pessoas trans porque isso tem em conta dinâmicas, nomeadamente a dinâmica intercomunitária à volta do VIH. As pessoas vivendo com VIH estão sobre-representadas nas pessoas praticando shem porque há uma estigmatização inclusivamente no seio da comunidade das pessoas vivendo com VIH. O auge do chemsex corresponde ao auge das aplicações de encontro. É por isso que falar de chemsex sem ter em conta a dimensão telemóvel, portátil, redes sociais, Grindr, passas ao lado de uma coisa se acompanha as pessoas que estão no desejo de parar. E depois, de maneira geral, a ancoragem cultural, o peso cultural do uso de substância na nossa comunidade. Tudo isso faz com que ache este termo indicado para a comunidade HSK e as pessoas trans. É importante definir como fiz antes o consumo sexualizado, porque isso mostra que os HSH não inventaram nada e que quando ouvimos hoje que o shem poderia, meu Deus, ir para outras comunidades. Não é isso. A questão é antes olhar para as novas substâncias, novas drogas de síntese, muito fáceis de comprar, muito baratas. Já estão de facto disponíveis, já andam nas outras comunidades e, de facto, devem levar-nos a adaptar as nossas políticas de prevenção, redução de riscos. Portanto, peguei nas minhas coisas, parti para Genebra, disse, vou para o verde. Tinha feito rir muito a minha psicóloga que me disse, vai ver. Por que é que ela diz isso? Portanto, parti meter-me no verde e catástrofe. 3 semanas, tinha reinstalado tudo, tinha reencontrado dealers, tipos com quem consumia, tudo. A coisa estava um pouco mais encoberta porque tinha um trabalho na Suíça e, tinha menos possibilidade de estar ausente. Em França, era funcionário público. Jogava um pouco com isso para pôr ausências, baixas médicas, etc. Tinha muito descanso. Na Suíça fazia as minhas 42 horas semanais de segunda de manhã às 8 até sexta à noite às 21 horas. Isso deixava-me menos tempo e tinha de ser eficaz. É por isso que ao fim de um ano, fiz de forma a mudar de trabalho, onde encontrei um trabalho em 12 horas, com horários mais espaçados, onde aí me encontrei novamente com tempo livre
e onde novamente o ritmo de consumo que tinha na época em Lyon voltou, o mesmo ou pior. Ditava tudo, então ditava-o de maneira completamente inconsciente porque não me apercebo que estou a pôr em prática esta lógica de pensamento, mas é isto que dita tudo. É isto que dita os meus encontros. É isto que dita o que vou fazer no fim de semana. Tomou completamente o controle de mim. Já não tenho nenhuma liberdade. E é isto que é muito ambivalente. É que eu tenho esta impressão de grande liberdade. Tenho recordações de mim antes de o meter no fosso por causa do consumo. Tenho um descapotável e parto para uma sessão. Encho a minha caixa de luvas de seringas. Parto assim nas estradas para ir drogar-me, consumir. Penso realmente estar em grande liberdade. Estou completamente apanhado na armadilha. A realidade é que estou apanhado na armadilha. Olhava as pessoas partirem às 8 horas da manhã para trabalhar. Quando morei em Genebra, tinha um grande apartamento com uma imensa janela envidraçada, com vista sobre o lago, e olhava estas pessoas partirem e dizia-me: eles não perceberam nada. Estava hiper no julgamento, e de facto, era eu que não tinha percebido nada. Estava completamente ao lado. Era escravo da minha seringa. Ia de seringa em seringa. A problemática de Genebra é que tive dinheiro, e que, portanto, o freio financeiro estava menos presente, e que, bem, continuei a perder o pouco que tinha. É muito fácil encontrar, porque são produtos que podem encomendar-se na internet. Então, na época, consumo 3-MMC, que é, portanto, uma catinona de síntese. Hoje já não existe. Temos derivados de CMC, da MMC, mas sempre disponíveis na internet a preços que são absolutamente irrisórios e por 20 paus, o grama podes ter isso na tua caixa de correio. Portanto, já nem precisas de ir ver o dealer da rua. Portanto, há algo que te coloca realmente à distância do que poderia ser a imagem de um junkie, de um drogado, etc. Já não estás nisso. Eu ia ao dealer porque tinhas a impressão que isso me limitava, porque pagava-lhe mais caro, e depois tinha de me deslocar, etc. Portanto, ia 3 vezes ao dealer em 3 dias. Mas eram as minhas ferramentas de redução de riscos, que eram mesmo muito pouco eficazes. A injeção nunca me fez medo, porque era enfermeiro. Então, acreditava que sabia fazer. Não sabia fazer de todo. Não aprendi a injetar drogas, percebes? Aprendi a passar tratamentos, aprendi a cuidar de pessoas, mas não aprendi a injetar-me drogas. Portanto, ao início, fiz mal. Aprendi com os meus pares, mas nunca tive medo, porque penso que tinha este ego que era tão sobredimensionado que pensava que nada me poderia acontecer. E tive 2 acidentes de carro, fiz 3 overdoses. Nunca tive medo. Saí sempre de lá a rir, voltando a consumir e numa inconsciência total do que se passava. Porque penso que esta inconsciência me protegia de uma realidade. Quando estás na dependência ativa e quando vives o chemsex problemático, não fazes bons encontros. A violência que sofres, que fazes sofrer. Há os problemas de dinheiro, há a mentira, há o cansaço. Tudo isso são de cada vez pedras que metes numa mochila que vais carregar toda a tua vida e que tornam a mochila mais pesada. E a dada altura a mochila está tão pesada que o produto é realmente o meio de carregar esta mochila. Portanto, tinhas dificuldades, vulnerabilidades. Eu tinha um sentimento de pertença muito, muito forte. As minhas emoções eram ou muito altas ou muito baixas. Não conseguia ancorar-me à volta de uma linha mediana. Sentia-me muito triste. Não conseguia realmente saber quem eu era. Não tinha confiança em mim. Não tinha estima por mim. E tudo isso pensei resolvê-lo com o produto. Depois, finalmente, o produto não resolveu nada, porque no momento em que volto a sentir tudo isso, e além disso, acrescentei as consequências do consumo. As consequências do consumo são todas estas pedras na mochila, hein? É a violência, são traumatismos, são cicatrizes que tens e que não desaparecerão. São ISTs que demoras tempo a pensar sobre elas. Foram experiências de que me teria passado sem. Honestamente, as overdoses sob anfetamina são anti-sobredosagens de metanfetamina, intoxicações metanfetamínicas. Portanto, eu fazia surtos delirantes. Muito rapidamente, o meu corpo já não suportava o produto. Portanto, ou seja, desde a segunda injeção, encontrava-me com alucinações visuais, auditivas. Portanto,
É preciso imaginar que o chemsex mais o sexo nesse momento. Já não tens vontade de estar com pessoas. Os outros chateiam-te nos teus consumos. Estás sozinho no teu canto e drogas-te. Eu sexualizava as minhas merdices, mas e não havia nada de muito atraente. E, no entanto, o meu receio era: se parar, como é que vou fazer para ter sexo? A minha dependência ativa durou, 6 anos. Houve sexo nos primeiros 6 meses. Nunca fiz sexo sem produto. A partir do momento em que comecei o chemsex, nunca. Matou a minha sexualidade sem produto, que já era pouco existente antes. Foi um meio de aceder à sexualidade, mas não fui capaz, de ir mais longe que isso, de encontrar os recursos para ir mais longe. E não fui capaz, portanto, de conservar um equilíbrio, porque a chave no chemsex é o equilíbrio. Conseguir fazer. Jogar os dois estando numa consciência total de que a intensidade sentida no chemsex é artificializada pelo produto, que no sexo sem substância, vai sentir outro tipo de intensidade, e é aí que vai estar antes ligada ao que vais partilhar com o teu parceiro, etc. Portanto, é menos instantâneo, é um pouco mais intelectual, cerebral, emocional, mas é igualmente belo. E isso eu não tinha conhecido antes e tive muito medo de nunca poder conhecer. Não vou ser dependente durante 6 anos. Sou sempre dependente e, consumo ativamente. Estou na dependência ativa, sim. Durante estes 6 anos de chemsex, mas, os 4 anos que precederam, álcool, substância também. São 10 anos de uma dependência ativa que vai misturar vários produtos, que vai misturar o sexo, que vai misturar o afetivo e que vai misturar as aplicações de encontro. Portanto, o monstro ao qual faço face é mesmo hiper. Faz mesmo muito medo. Tem muitas cabeças, e vou demorar tempo a compreender que se não cortar todas as cabeças, nunca me vou safar. Nunca consegui parar durante mais de 3 semanas durante estes 6 anos. É a sensação de fracasso a cada 3 semanas. E não podes. Para a estima de ti, é horrível, porque estás em fracasso permanente, estás em sofrimento. E depois, ainda por cima, já só frequentas tipos porque, quando estás no consumo problemático à tua volta, só atrás este tipo de pessoa. Aliás, porque para te suportarem, portanto, só estás com tipos que tentam e não conseguem. Portanto, eu estava realmente numa coisa onde não havia solução possível. Ou seja, logo ao início, ao fim de 6 meses, quando toquei a campainha de alarme, comecei a consultar psicólogos, psiquiatras. Deram-me medicamentos. Descobri que gostava muito de medicamentos também. Portanto, isso chegou a mais. Depois parei. Então também parei. É importante dizê-lo mesmo porque o sistema de saúde em França é muito pobre, nomeadamente ao nível da saúde mental. Quando tens vontade de parar de consumir e depois dizem-te, tens de esperar 3 meses, isso destrói-te, porque diz entre o teu horário de trabalho e trabalhas no horário de trabalho e não está aberto fora. Não tens nada, e quando queres fazer segmentos em coisas que são do privado, custa dinheiro. Portanto, era muito complicado aceder aos cuidados também. E a dada altura, baixei completamente os braços. Portanto, mais nenhuma prevenção, seja sobre a saúde sexual ou sobre a saúde mental, mais nada. Não sei se há um clique que vai fazer com que pare, ou se são muitos pequenos cliques que vêm assim. Ou seja, tenho a sorte de ter ainda um pouco no meu meio pessoas que me ouvem, que são meios de cuidadores. E tinha um grupo de amigos que trabalhavam numa clínica na Suíça como enfermeiros. E esta clínica tinha uma unidade da doença da dependência extremamente reputada, com uma adictóloga extremamente reputada, que era uma antiga alcoólica, que tinha uma 20 de anos de abstinência e era muito reputada. Os ministros iam, as celebridades, tudo isso, toda a gente ia lá. Portanto, tinham me dado o número da gaja que deslizei bem ao fundo da minha mala e que guardei 1 ano na minha mala. E que nunca utilizei. E de cada vez que recaía, ia ver estes amigos e chorava e procurava que me mimassem. Há realmente esta coisa de criancinha que se cria, quando consumes, e depois vais buscar a atenção. E progressivamente, as pessoas não aguentam mais. Portanto, afastam-se, e depois já só te resta uma.
Depois, esta amiga que me restava salvou-me a vida, porque um dia fez-me entrar em casa dela. Estava em recaída. Depois, então comecei a fazer como de costume, a chorar. A falar-lhe, etc. Mas ela já não me respondia. Estava sentada ao meu lado no sofá e continuava a fazer as suas coisas no computador. Olhava-me, não respondia. E compreendi que desta vez já não havia ninguém para ir no meu sentido. Já não havia ninguém para estar em compaixão comigo. Portanto, disse-me: o que é que me resta? Porque não me disse: vou parar de consumir. Disse-me: a quem é que poderia ainda ir contar as minhas misérias? Portanto, liguei a esta famosa terapeuta, pensando que ela me acariciaria a cara, como todos os outros terapeutas que tinha podido ver na época. E foi outra coisa, hein? Foi uma hora onde, me atirou em plena cara que não era culpa do meu pai, não era culpa da minha mãe, não era culpa da minha sexualidade. Era apenas que tinha uma doença que era genética e que nunca poderia curar, que a única solução que tinha era parar de consumir para travar a evolução do processo. Foi radical, mas ao mesmo tempo foi paf, uma luz logo, uma luz ao fundo de um imenso túnel negro, porque disse-me: talvez de facto haja outra saída para mim que morrer na sarjeta. O que fez esta luz é que ela não me disse só isso. Disse-me: eu sou como tu. E disse-me: porque segui um método de restabelecimento, hoje posso dizer que sou abstinente há 20 anos e sou feliz. Portanto, disse-me: tens de fazer simplesmente 3 coisas. Depois, era fácil. Há só 3 coisas a fazer: ir a grupos de fala, utilizar o meu telefone, portanto parar de ligar ao meu drug dealer, mas ligar a outras pessoas que estavam na mesma situação que eu e que queriam restabelecer-se, e ler literatura sobre o modelo Minnesota e a doença da dependência. 3 coisas, disse, vamos lá, partiu. Marquei uma consulta daqui a 15 dias, saí, tinha percebido tudo, era formidável, intelectualizei todo o processo, voltei a consumir imediatamente. Por que voltei a consumir? Penso que o meu papel de dependente era pôr em fracasso, porque se conseguisse pôr em fracasso, podia continuar a consumir. Ninguém tinha conseguido fazer nada por mim. Voltei a consumir. Voltei à minha consulta. Disse: não funciona. Ela disse-me: mas foste a uma reunião? Disse: não. Mas ela diz-me: como é que não funciona? Então, encontrou-me alguém que me acompanhou à primeira reunião porque, de facto, apercebi-me que estava petrificado. Não conseguia ir à minha primeira reunião sozinho. Portanto, alguém acompanhou-me à minha primeira reunião. Foi algo terrível. Encontrei-me com imensa gente heterossexual. O tipo que animava dizia que saía da prisão. Eu ainda pensava que estava bem posto. E encontrei-me sentado a uma mesa com só tipos, gajas, o horror, e disse-me: não posso ser um deles. Depois comecei a ouvir, e quanto mais ouvia, mais me falava, e tive vontade de vomitar. Tomei a palavra e disse: tenho vontade de vomitar. Tenho vontade de vomitar porque não quero ser como vocês. Mas ao mesmo tempo, tinha me feito algo de estranho, porque estas pessoas falavam a mesma linguagem que eu. De facto, já não estava sozinho. E para alguns deles, ainda por cima pareciam felizes. Funcionava, safavam-se. Portanto, parti desta reunião, tinha novamente percebido tudo e voltei a consumir. E aí pude voltar a dizer: não funciona. Ela disse-me: pensas o quê? Com uma reunião funciona? Disse: agora paras. E aí pronto. Compreendi que esta atitude esta criancinha interior mimada que queria fazer a sua cabeça, que queria mostrar à sua mamã terapeuta que não funcionava, disse, ok, digo, se o deixo ganhar, estou tramado. O que compreendi rapidamente com ela é que se continuasse a consumir, só tinha 3 saídas possíveis. Ou a prisão, ou o hospital, ou a morgue. E depois eu já tinha tido os problemas com a justiça e já tinha feito o hospital. Portanto, o que compreendi é que só me restava uma casa para assinalar, e que se ainda não a tinha assinalado, é o que me permitia falar nesse momento. E isso inscrevi na minha cabeça. Inscrevi na minha cabeça que o meu consumo não pode ser controlado. Por quê? Porque durante 10 anos tentei controlar o meu consumo. Durante 10 anos fui incapaz de reduzir os riscos. Fui incapaz de fazer prova de controlo.
e de cada vez perdi sempre. Portanto, ancorei nesse momento que nunca mais teria consumo sem consequência. E depois, ela tinha algo de muito bom no seu programa. É que me explicava que eu era livre de ir consumir. Só havia eu que podia meter-me à pressão, dizendo-me, paro para toda a vida. Mas ela disse-me, mas isso não serve para nada e não serve para nada proibires-te de o fazer. Disse-me, apenas sê consciente de que se o fazes, sabes o que vai passar-se. Será a mesma coisa que os 10 anos que acabaram de decorrer. Isso era hiper interessante porque fazia diminuir o nível de pressão. Depois disse-me uma coisa ainda muito interessante. Disse-me, não precisas de parar para toda a vida. Para por 24 horas. A filosofia do seu modelo era dizer que devíamos parar de ruminar ansiosamente o nosso passado e de nos projetarmos ansiosamente no futuro, porque passávamos ao lado da única coisa que existia realmente, era o aqui e agora, e reconectando-nos às nossas 24 horas e dizendo-nos, por 24 horas não preciso de consumir. Depois amanhã, se quero ir lá, vou, mas para hoje não preciso. Isso mudou tudo. E tinha realmente nesse momento ferramentas muito concretas para pôr em prática para reeducar o meu cérebro e para aparecer sozinho, porque a pior companhia de um dependente é ele mesmo. Portanto, aí tenho a possibilidade de já não estar sozinho. Já não estar sozinho indo às reuniões, já não estar sozinho o tempo todo pegando no meu telefone e ligando a outros dependentes que se restabeleciam. Era muito bom a sessão de PC, de 1 hora na semana, mas eu tinha vontade de consumir muito mais que isso. E aí, de cada vez que tinha vontade de consumir, podia fazer algo. Ou seja, nunca mais os meus pés podiam ganhar, porque podia pegar no meu telefone antes e antecipar isso. Podia estar num estado de consciência constante, de introspeção, onde me dizia, como é que estou hoje? Nunca me perguntava como estava, o que sentia. Não sabia o que sentia. Estava completamente anestesiado. E aí, ancoras-te e começas a trabalhar isso. É fácil tudo isso intelectualizar, ainda mais para um dependente. Vivê-lo emocionalmente é mais complicado. E eu mesmo assim, demorei 1 ano e meio onde recaí. Então, era incrível. Consegui aguentar 30 dias sem consumir. Eu nunca tinha conseguido fazer 30 dias sem consumir. Portanto, recaí no dia dos meus 30 dias. À noite fui recuperar o meu badge no grupo. Tirei uma foto do badge, enviei-o à minha terapeuta, pousei o meu telefone e switchei imediatamente. Peguei no meu telefone, conectei-me a um site de encontro, encontrei produto, fui consumir. Compreendi com isso até que ponto era poderoso, ou seja, podia bem pôr muitas coisas em prática. Havia coisas que podiam rebentar-me na cara sem que eu ouvisse, porque não tinha desenvolvido suficientemente o meu nível de consciência. Fiz uma recaída aos 6 meses, persuadido que podia, depois de 6 meses, porque agora ia controlar melhor o meu consumo, porque se agora estava melhor, não seriam as mesmas consequências. Não, meu pequeno, se agora estás melhor, é porque não consomes mais, de facto. Sobretudo estas recaídas eram sempre motivadas pela mesma coisa, a chamada do sexo, e não conseguia fazer o luto afetivo e sexual. Ou seja, para mim, ok, nada de produto, mas abster-me, o que era a sugestão de chemsex e de afeto durante um certo período para poder concentrar-me em mim. Isso não me falava nada, não via como podia viver sem o amor de um homem. Eu consumi muito para mendigar a atenção, mendigar o amor. Aspirava isso. Era vital. Era vital. Portanto, aí dizem-me, mas já não será isso, mas podes contar conosco para te amarmos. Digo, eles são simpáticos os tipos, mas podes contar conosco para te amar. Bem, a verdade era que é isto que funcionou. Ou seja, não tive escolha senão confiar no amor deles, porque precisava dele para aguentar. E se me expunha às aplicações ou aos tipos, não conseguia gerir a proposta de produto e não conseguia gerir as emoções de uma relação afetiva. Portanto, recriei relação com os outros. Recriei relação comigo, neste restabelecimento, neste ambiente um pouco irmãos e irmãs, comunidade que me permitiu pertencer, logo, sentir-me no meu lugar. E aí reparti também, sexualmente e fisicamente, ao encontro de mim, do que é que gosto. Não sabia. Eu não sabia o que gostava. Não sabia o que me dava prazer. Não sabia quais eram os meus limites.
e fiz mais de 1 ano de abstinência afetiva e sexual. Validei o meu primeiro ano de abstinência. Recomecei a encontrar rapazes. Tive uma relação afetiva. Tive uma relação sexual. O mais belo presente foi a minha capacidade de dizer não numa relação sexual. Alguém que queria fazer algo de que não tinha vontade. Dizer não sem ter medo de o perder, que me ama mais e tudo. Apenas dizer não porque eram os meus limites. Oh, lá, isso foi incrível. E sentir que estava sereno com isso. E depois, pronto, as 24 horas sucederam-se e comecei a trabalhar este programa de restabelecimento, a utilizar as ferramentas, a ajudar os outros. Compreendi rapidamente que devia pôr em prática em todo o resto da minha vida isso porque, a minha cabeça é realmente doente. Ainda hoje às vezes fala-me, diz-me, por que não apenas uma linha? Então dura meia hora, mas está sempre comigo. Este porquê não apenas uma linha, demasiado para não perder. Mas, portanto, compreendi que devia realmente pôr o meu restabelecimento antes de tudo. Tudo o que ponho antes e fiz a experiência, acabei por perdê-lo. Portanto, restabelecimento antes de tudo, restabelecimento em todo o lado onde posso. Seja, nos meus círculos de amigos ao início, depois pude abrir-me a outros círculos, mas ao início, e depois no meu trabalho. Eu hoje trabalho com consumidores de substâncias que querem parar de consumir. Transmito esta mensagem de restabelecimento que funcionou para mim. Esta solução que não é a única solução. Existem várias, mas é a única solução de que sei que funciona, porque pude fazê-la funcionar e não sou melhor que outro. Portanto, penso que os outros podem também fazê-la funcionar. E é isso que proponho. Criei um grupo de fala em Genebra. Tenho uma consulta que animo e faço-o antes de tudo para mim. Faço-o antes de tudo para ficar conectado de onde venho. A doença da dependência é a doença da negação, é a doença do esquecimento. E se voltei a consumir, apesar do facto de me explicarem o que era, é porque não estava suficientemente conectado. E na minha cabeça, a realidade modificava-se. Hoje tenho realmente esta consciência, esta conexão, e isso permite-me viver coisas belas, permite-me viver a sexualidade. Então aí vivi a sexualidade plena. Até tive de fazer um trabalho sobre a sexualidade, porque basculava na hipersexualidade, na sobriedade, na abstinência ao produto. Portanto, apercebi-me que o meu estado emocional, a minha sobriedade emocional, que é imperativa para ficar abstinente às substâncias, ela depende também, da minha relação com a sexualidade. Depois, se estou numa sexualidade hipercompulsiva, perco em sobriedade emocional. Portanto, são equilíbrios constantes com os quais é preciso trabalhar. Mas, para dar esperança, não estou numa luta. Não é uma luta, não é um combate. Eu pus o joelho no chão há muito tempo. É antes algo, um mecanismo introspectivo de onde estás. Todos os dias onde estou, e portanto isso faz-se assaz pacificamente. São cursores que modificas. É num único objetivo, apenas estar bem contigo mesmo. Faz mais de 5 anos que não consumi o meu produto de escolha e 1 ano que estou em relação afetiva, exclusiva com o meu companheiro que amo, com quem tenho uma sexualidade plena, com quem atravessamos dificuldades da vida. E onde isso me alimenta. Às vezes hoje pergunto-me por quê. Por que saí do consumo? Eu gostava daquele meio. Gostava do trash. Gosto do trash, do que era porcaria nojenta. Tudo isso animava-me. Então às vezes ponho-me a questão, e por quê? Eu hoje posso dizer por quê? Porque a partilha, o amor, abrir-me aos outros, ajudar os outros, é tão belo. Isso traz-me tanto que não quero perder isso, portanto, não voltarei para hoje. Este podcast, Os 7 Pecados que Fiz, inscreve-se em toda uma linha de intervenção mediática, redes sociais e também de ações políticas que pude fazer. O que se passou no meu percurso é que eu era enfermeiro em psiquiatria e não sabia que a solução, a saber o modelo Minnesota que me salvou a vida, existia. Errei muito no sistema de saúde. Não soube onde ir pedir ajuda e acho que é terrível que eu, que era cuidador neste meio, não tinha estas informações. Ou seja, se tivesse encontrado alguém na minha situação, não teria podido ajudá-lo corretamente. É importante para mim partilhar a minha história,
para primeiro, dar informação e visibilidade também, trazer informação e fazer rebentar estes preconceitos. São estes preconceitos que há à volta disso. E depois, às vezes também, os discursos alarmistas que finalmente, a meu ver, não trazem nenhum avanço. O objetivo, se há uma denúncia a fazer, é denunciar hoje as nossas políticas públicas de prevenção e de redução de riscos que não estão suficientemente equipadas, não suficientemente financiadas, que são abandonadas pelo Estado, e depois denunciar as políticas proibicionistas que finalmente reforçam o isolamento das pessoas que estão em situação problemática e que fazem com que hoje haja pessoas que morrem porque quando fazem overdoses há medo de chamar a polícia. E é isso que devemos fazer mudar, é tomar a palavra para dizer, pronto, existimos, precisamos de mais estrutura, precisamos de mais ajuda e, sobretudo, precisamos de segurança. E depois abrir a porta àqueles que estão em situações de dificuldade para lhes dizer. Mas não há fatalidade. A abstinência aos 25 anos não me fez sonhar. É a abstinência. Eu faço a abstinência total de toda a droga, modificando o comportamento, incluindo o álcool e os medicamentos. É vital para mim. Se o fiz e se continuo a fazê-lo, é porque realmente sou feliz assim. Mudou a minha vida. E por nada neste mundo quereria voltar do outro lado. Os dados sobre o chemsex são raros. São raros porque há poucos estudos que são feitos que nos dão informações. O que seria interessante é saber por que não conseguimos fazer estes estudos e, portanto, isso dá números onde ouvimos entre 10% e 60%. Portanto, são números que não querem dizer nada. O que eu observo no meu trabalho é que 8 consultas em 10 falamos de substâncias com pessoas que consumiram substâncias uma vez na vida delas ou mais frequentemente, e que 2 pessoas em 10 estão em situações problemáticas e vão finalmente, a dado momento, recorrer à ajuda para ou viver com a sua dependência ativa, ou então sair do processo. Mais números seria formidável porque seria, mais argumentos para mobilizar o poder político. A mensagem a pessoas que estariam numa situação de dependência e que se pusessem questões seria: não fiquem sozinhos. Falem disso à vossa volta. Falem disso às pessoas que consomem convosco, já porque talvez elas tenham tentado coisas que poderiam eventualmente funcionar para vocês. E depois, falem disso, aos vossos organismos comunitários. Temos a sorte nas grandes cidades, sobretudo, de ter organismos comunitários. Penso no AIDS, penso no Spot Beaumarchais. Na Suíça temos os checkpoints, temos associações. Penso no CAM, que aqui em Paris temos realmente sítios que se criam, sítios com pares, ou seja, são pessoas que estão concernidas e que vão acolher sem julgamento, de maneira confidencial, que vão respeitar o anonimato e realmente não há medo de ir ver estas pessoas. Muitas vezes, o que ouço mas tenho medo de ir lá porque vou encontrar pessoas que conheço, e estas pessoas que conhecemos estão lá pela mesma razão que nós. E muitas vezes, quando encontro pessoas que conheço, faz-me hiper bem, porque apercebo-me que não estou sozinho. Portanto, conforta-me no meu processo. Portanto, todas estas pessoas que se põem questões não devem hesitar em sair para ir pedir ajuda.